Será que adianta falar para alguém, para alguma pessoa que está escravizada debaixo do pecado, que ele deve parar de pecar? Ou parar de amar o pecado? Será que adianta isso? Será que adianta aconselhar as pessoas a buscarem a Deus? Você está lá com um colega de trabalho e nós falamos na última mensagem a respeito da nossa responsabilidade de proclamarmos o Evangelho. Mas há uma forma de proclamar. E será que adianta chegar para o ímpio, para o escravizado e dizer, você deve buscar a Deus? Como se, sim, agora eu vou buscar a Deus. Uma boa. Sem a regeneração do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ninguém jamais ouvirá, entenderá e muito menos buscará a Deus. Na última oportunidade, nós aprendemos sobre a condição universal da humanidade. Todos estão debaixo do pecado. Depois nós vimos o testemunho da Escritura sobre a condição da natureza humana. Nós cantamos hoje. Paulo, citando as Escrituras, vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. E aprendemos assim a necessidade universal de uma justiça superior, exterior, não está dentro de nós, e superior à nossa. Uma justiça que vem de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Avancemos então, lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9, onde a Santa Palavra nos diz o seguinte: que se conclui? Somos nós mais excelentes? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como não judeus, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor, em oração. Curve sua cabeça. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós nos aproximamos de Ti, no poder do Espírito Santo. E diante de Ti pedimos, Senhor, que Tu nos auxilie nesta manhã, mais uma vez. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a revelação da Tua pessoa, da Tua glória, do Teu poder, e a revelação daquilo que nós somos, daquilo que nós éramos e daquilo que nós seremos. Ajuda-nos, Senhor, a entender um pouco mais da necessidade universal da Tua graça, da regeneração do Teu Santo Espírito, e que isso nos faça mais humildes, dependentes e gratos a tudo que Tu tens feito por nós. Pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio, no nome do qual nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje a proposição é bem simples. Hoje nós veremos a ação do pecado na mente, no coração e na vontade do homem. E vamos aplicar isso na nossa vida. Então eu vou fazer uma ponte entre o que Paulo está falando e a aplicação para nós. Porque o meu objetivo é que nós consigamos entender, todos nós, o estado do homem sem Cristo, a parte de Cristo. E depois que todos mereciam, não,
que todos merecíamos, porque não é só os de fora da igreja que mereciam, todos nós merecíamos a condenação, para que então possamos glorificar aquele Deus amoroso, maravilhoso, que nos salvou. Aos que não são crentes, eu espero que o Espírito Santo conceda, ao ouvir essa mensagem, ouvidos para ouvir. E para aqueles que estão na igreja e são de fato verdadeiros cristãos, para os que são novas criaturas, meu desejo e a minha oração é para que nós possamos olhar para os nossos próprios pecados, que são uma reminiscência. Que é isso? É uma memória da corrupção do velho homem. Veja, nós não temos duas naturezas. Quem tinha duas naturezas era Jesus Cristo, Deus e homem. E nós não temos duas naturezas. Nós não somos velha criatura e nova criatura. A velha criatura morreu, tudo se fez novo, nós somos novos homens. Mas a reminiscência desses pecados, a lembrança desses pecados, é a mancha que nós lutamos para a santificação, que o Espírito Santo santifica em nós e que nós temos a responsabilidade de nos santificar. E é importante que nós entendamos isso para orar e buscar que isso seja mortificado e que Deus nos ajude nessas coisas. Veja, meus irmãos, lá no capítulo 1, Paulo, ele afirmou o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do não-judeu. Porque no Evangelho é revelado a justiça que vem de Deus pela fé e para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é um enunciado do Evangelho, em termos gerais. E imediatamente após esse enunciado, Paulo então começa a explicar o porquê que ele não se envergonhava do Evangelho e porquê que é tão importante o Evangelho e porquê que todo homem tem a necessidade dele. Ele vai dizer: porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Verso 18. Basicamente, até agora, Paulo está explicando o verso 18. Ele está explicando e aplicando o verso 18. E lembremos que injustiças, elas são consequências da impiedade. Nós falamos sobre isso. Primeiro a impiedade, depois vem as injustiças. O que é a impiedade? A impiedade é o afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus que vem primeiro vai gerar todas as injustiças no homem. Então Paulo foi explicando como se manifesta esta ira, tanto sobre judeus quanto não judeus. E assim nós chegamos no contexto imediato, aqui no capítulo 3. Paulo, ele afirmou que já demonstrara que todos, tanto judeus quanto não judeus, estão debaixo do pecado. Verso 9. Para entender corretamente a doutrina cristã, meus irmãos, nós precisamos entender o estado do homem, senão nós jamais vamos entender o Evangelho. Paulo, ele fez essa avaliação afirmando que todo homem, ele está debaixo do pecado, e nós vimos isso. O que significa isso? Que todos estão sob o domínio do pecado, estão como que escravizados e dominados por ele. Essa é a condição do homem natural. Lembre, no crente isso é uma reminiscência. Paulo citou então uma galeria de versos do Antigo Testamento demonstrando pelas Escrituras que essa é a natureza do homem. Começando novamente por um enunciado geral que revela o estado de impiedade de toda a humanidade. No verso 10, não há um justo, nenhum sequer. Foi isso que nós vimos na última oportunidade. Hoje, nós veremos a sequência dessas citações bíblicas articuladas por Paulo, que revelam então as consequências desse estado de impiedade, de estar debaixo do pecado e de não haver nenhum justo. Então, esses injustos, que são impiedosos, que estão debaixo do pecado, eles agem de alguma forma, e as consequências
dessa situação atua na mente, no coração e na vontade daquele que está dominado pelo pecado. E isso são os versos 10 a 18. Após essa longa introdução, então, vejamos em primeiro lugar a ação do pecado na mente do homem. E lá no verso 11, na primeira parte dele, Paulo diz o seguinte: não há ninguém que entenda. Esse verso, essa frase, essa citação do Antigo Testamento, não está dizendo que nós somos burros. Não é isso. Há muitas pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja, que são extremamente inteligentes. Não é esse o ponto. Mas por que Paulo diz que não há quem entenda? O que ninguém entende, meus irmãos, é a verdade de Deus. O homem natural, ele é incapaz de entender isso. A Bíblia não está falando sobre... Aliás, a Bíblia está falando sobre a incapacidade do homem entender tanto a pessoa de Deus, quanto as suas ações, as suas obras. O homem não é capaz de entender quem Deus é, quais são os caminhos de Deus. O homem não entende por que foi criado por Deus. E quando é dito, ele não entende o que é ser criado para a glória de Deus. Não entende o que é ser criado para ter um relacionamento com Deus. Veja, Deus não é apenas um remidor. Deus não é apenas um salvador. O cristianismo não é somente ser salvo do pecado e do inferno. Isso é um reducionismo brutal que tem sido vendido em muitas igrejas. Deus nos salvou, nos adotando em Cristo Jesus para ser nosso Pai. Cristo revela a Deus como um Pai, para que nós tenhamos o quê? Relacionamento com Ele. Essa falta de entendimento espiritual é a expressão da depravação e rebelião do homem. A mente do homem, ela ficou obscurecida pelo pecado. Veja, na esfera do entendimento não há qualquer compreensão. Na esfera do conhecimento não há qualquer movimento sincero em direção a Deus. Com referência a Deus, todos os homens são cegos de entendimento. E no que diz respeito a aspirar por Deus, todos estão mortos. Observe, o homem ele se vê como um animal evoluído e racional, mas ainda um animal. E note que desde a queda, o homem de fato tem se comportado como um animal. Mas hoje, em nosso tempo, o seu conhecimento científico o faz afirmar: somos animais. E assim justificam o seu comportamento animalesco como sendo uma herança evolutiva, ou como sendo uma consequência do meio, porque não entendem a sua condição de pecadores e arrumam justificativas. Não, nós traímos porque há bilhões de anos... É mais fácil terceirizar a culpa. Diz o filósofo Homer Simpson: a culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Isso é uma leitura bíblica maravilhosa. Começou com Adão. A culpa foi da mulher, a mulher disse: a culpa foi tua porque deixou a serpente. Nós sempre fazemos isso. E nós vemos isso na igreja. É muita cura e libertação e pouco arrependimento de pecado. Porque é mais fácil botar a culpa no diabo do que dizer: não, eu sou pobre, miserável e nu. Sabemos que para alguém poder ouvir o Evangelho, essa pessoa primeiro ela precisa ser regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma doutrina básica. Essa semana eu vi um pastor errando isso. Quem está morto espiritualmente precisa primeiro nascer do alto, para que tenha ouvidos para ouvir. Esse é todo o diálogo de Jesus no capítulo 3 de João, falando com Nicodemos.
Há necessidade de nascer de novo. Senão você não pode ver o reino. Quanto mais crer. Porque conforme nosso amigo Calvino escreveu, o primeiro efeito de estar debaixo do pecado consiste em que não há ninguém que entenda. E esta ignorância é atestada por sua impotência de buscar a Deus. E o reformador está perfeitamente correto. Esta ignorância é atestada por sua impotência de buscar a Deus. Veja, o homem não quer, porque ele não entende. E se ele não entende, se sua mente está aprisionada, ele não tem como desejar, sinceramente, a Deus. Vejamos então agora a iniquidade atuando sobre o homem, naquele que está debaixo do pecado, que é afetado primeiramente no entendimento. Vamos ver que isso afeta também o seu coração, e esse é o segundo ponto, a ação do pecado no coração do homem. Na segunda parte do versículo 11, eu não gosto de falar versículo, eu gosto de falar verso. Acho que diminui tanto a escritura, versículo. Mas, verso 11. Não há ninguém que busque a Deus. Meus irmãos, o que é buscar a Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Buscar a Deus é o desejo de conhecer a Deus. É o desejo de fruir a Deus. Se alegrar, gozar, como diz os nossos símbolos de fé. Se refere também a buscar a vontade de Deus. Buscar a Deus tem a ver com buscar a vontade de Deus, sendo desejoso de conhecê-la e obedecê-la. Paulo afirmou que o homem, porque está debaixo do pecado, não busca Deus dessa maneira. E quando nós dizemos que o homem não busca Deus e é incapaz de buscar a Deus, é exatamente nisso. Porque há outras formas não bíblicas de se buscar a Deus. E aí, meus irmãos, nós aprendemos que essa incapacidade de buscar a Deus significa que as falsas religiões do mundo são tentativas do homem caído de escapar de Deus. Não de buscá-lo, mas de escapar. Muitos enganam e se deixam enganar com a busca a Deus dos ímpios. Estão buscando a Deus. Você já ouviu isso? Talvez você tenha falado isso. Não, tal pessoa tem buscado a Deus. Quando em apuros ou por algum interesse próprio, egoísta, materialista, ou de alívio de alguma aflição, nós vemos os homens demonstrarem alguma busca a Deus. E a igreja às vezes trata essas pessoas como quase crentes. Eles têm buscado a Deus. Isso tudo é romântico, mas não é bíblico. Porque isso não é buscar a Deus de maneira alguma. E esse engano tem invadido as igrejas, principalmente em locais onde o evangelho não é pregado e onde uma forma de experiências emotivas, sentimentais e amistosas, elas são confundidas com o cristianismo. E veja, eu não estou dizendo que o cristianismo não envolva sentimento, emoção e comunhão fraterna, de maneira nenhuma. Mas eu estou afirmando que ter apenas isso, que ter apenas emoção, sentimentalismo e amizades verdadeiras, não é o cristianismo. Da mesma forma que duas asas e um bico são partes de um pássaro. Mas ter apenas duas asas e um bico não é ter um pássaro. Às vezes, parece que a igreja está crescendo, quando na realidade ela não está crescendo. O Sproul, R.C. Sproul, ele fez uma denúncia pertinente
que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte, porque se eu falar fica, né? O pastor está sempre... Então vamos dar voz para um... Ele já morreu, ninguém pode jogar pedra nele agora. Mas essa denúncia é muito séria, irmãos. Ele diz assim: as igrejas em nossos dias estruturam o seu culto, ensino e pregação, tendo em vista o pagão, para ajudá-lo a encontrar aquilo que ele está desesperadamente procurando. Entretanto, é uma tolice estruturar o culto com vista aos não crentes que estão buscando a Deus, quando a Bíblia nos diz que não há ninguém que busque a Deus. Isso demonstra uma incapacidade de entender as coisas de Deus, porque se compreendêssemos, saberíamos que não existem não convertidos que buscam a Deus. É uma denúncia séria. Nós, no presbitério, na liderança, nós às vezes nos debatemos com essas coisas. Claro, a gente não precisa criar um ambiente inóspito, não é isso que eu estou falando. Não precisa fazer um corredor polonês para o cara que está vindo na igreja para ver se ele quer mesmo, não é isso que a gente está falando. Mas aquela ideia de vamos fazer um ambiente agradável, vamos ter música agradável, vamos ter pregação agradável, vamos fazer um teatro, vamos fazer alguma coisa para que a pessoa se envolva, para que a pessoa... Vamos facilitar aqueles que estão buscando a Deus. Mas isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Esse é o ponto. Buscar a Deus é desejá-lo acima de tudo e de todos. É buscar a sua glória, é ter um grande desejo de promover a sua glória. Buscar a Deus no sentido bíblico significa que Deus é o centro do pensamento e é o supremo objetivo das nossas vidas. É conhecê-lo e amá-lo e viver para a sua glória. Palavras Lloyd Jones. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, não somente os crentes nominais, mas muitos crentes não buscam Deus desta maneira. Estejam eles em locais onde se prega o evangelho ou não. Quantos de nós buscam sinceramente a Deus? Quantos de nós amam a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento? Eu gostei muito quando Calvino, justificando a obediência da lei e contradizendo as pessoas que diziam que agora só existem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a lei caiu. E aí Calvino vai dizer, como se houvesse alguma coisa mais difícil do que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu conhecimento. Nós vulgarizamos a palavra amor. Filmes, novelas, séries usam amor em relacionamentos íntimos, como se fosse fazer amor, como se qualquer relacionamento íntimo fosse demonstração de amor, como se tudo fosse amor. Nós amamos muitas coisas, amamos sorvete disso, amamos aquela série, amamos... Nós amamos muito fácil as pessoas estão muito cheias de amor em seus lábios. Mas o entendimento do que é amor, se você tiver esse entendimento, você vai... Deus é amor. E como é que Ele manifestou o seu amor? Entregando o seu Filho. Jesus é amor. Como é que Ele demonstrou o seu amor? Morrendo por aqueles que eram inimigos, que jamais o buscariam. O Espírito Santo é amor. E como é que Ele faz isso? Como é que Ele mostra isso? Derramando o amor do Pai e do Filho nos nossos corações e fazendo-nos amar ao Pai como o Filho ama ao Pai, como o Espírito ama ao Pai, fazendo uma loucura da Trindade nos nossos corações. Quantos aqui desejam conhecer a vontade de Deus e obedecer?
Veja, a gente fala, vamos fazer um estudo bíblico, tem um estudo bíblico da quarta-feira. É cansaço, é não ter tempo, é não dar, é não... Quarta-feira é o dia que eu tenho já um compromisso. E vamos falar, alguns substituíram os compromissos para poder estar presente. Mas muitas vezes a gente tem outros compromissos. E se a gente não quer nem conhecer a vontade, quanto mais obedecer, né? Homem algum, meus irmãos, por si mesmo, com a sua natureza debaixo do pecado, jamais buscará a Deus. E veja, se nós, igreja, nós temos dificuldade para buscá-lo, como nós vimos aqui, imagina o que não é regenerado. Nós devemos entender que há no coração de todo homem uma aversão às coisas relacionadas a Deus. E quando vemos pessoas que estão suplicando pelas bênçãos de Deus, que estão indo em eventos, em correntes, em campanhas, nós precisamos entender que a maioria delas está fazendo estas coisas não porque amam a Deus, mas porque esperam levar alguma vantagem com isso. É simplesmente isso. Elas esperam obter alguma coisa dele. E ele ali pode ser Deus numa igreja, mas essa busca poderia ser feita em diversos outros tipos de religião. E é feita. E não difere. A busca pagã por Deus pode ser feita numa religião qualquer, moderna ou antiga, contrária às Escrituras, e pode ser feita dentro da igreja. Nós precisamos entender isso. Isso não é buscar a Deus, mas é buscar o próprio interesse. Deixa eu usar o Sproul de novo. Aí vocês ficam bravos com ele, não comigo. Ele diz assim, ó: vemos pessoas buscando aquilo que sabemos que só pode ser encontrado em Cristo. Isso aqui, essa denúncia é maravilhosa. Nós vemos as pessoas procurando alguma coisa que a gente sabe que só Cristo pode dar. E baseamos-nos numa presunção de que se estão buscando os benefícios de Deus, então estão buscando o próprio Deus. Não, de maneira alguma. Elas estão buscando apenas o benefício e não a Deus. É presunção nossa. Nós sabemos qual seria o alvo perfeito e correto. Mas essas pessoas não estão atrás desse alvo. Ele continua: vemos pessoas desesperadas e assumimos que estejam buscando a Deus, mas elas não estão. E aí ele termina de uma forma enfática: eu sei disso porque Deus disse isso. Não há quem busque a Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Às vezes a gente fica com medo. Ah, pastor, o senhor é muito duro. Ah, essa igreja é muito dura. Ah, você precisa entender que, sim, existe dureza. Sim, existe grosseria. Mas firmeza naquilo que a Bíblia diz que é. Você não pode prevaricar e, não, veja bem, eu vou ferir o sentimento de alguém. Não! Eu sei que ninguém busca Deus porque Deus disse. Não sou eu que estou dizendo. Vejamos agora a terceira ação. A ação do pecado na vontade do homem. Todos se extraviaram. Verso 12, primeira parte. O que significa se extraviar ou se desviar? De onde eles se extraviaram? Obviamente que não foi de uma igreja. Eles se extraviaram, na verdade, do caminho de Deus, do caminho que Deus traçou para o homem. Isso é constantemente apontado pelas Escrituras. Isaías 53, por exemplo, vai dizer sobre a humanidade: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Todos os homens voltam as costas para Deus e seguem em outra direção. É a primeira consequência da iniquidade. Deus está caminhando pelo jardim, vamos fugir, vamos se esconder. Os homens não querem andar pelo caminho estreito. Eles preferem o caminho largo. Como Paulo escreveu,
no capítulo 1. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. À frente, pois eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. À frente, e como eles não aprovaram reter o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovado para fazerem coisas que não convêm ou não deveriam ser feitas. Todos se extraviaram, diz Paulo, e juntamente, note a universalidade, todos e juntamente. Quem são esses juntos? Todos juntamente se fizeram o quê? Inúteis. Tal inutilidade, que pode nos assustar, ela é compreendida à luz do verso 23. Verso 23 diz o quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou não alcançaram a glória, ou o padrão da glória de Deus. Porque uma vida que não é vivida para a glória de Deus, ela é inútil. Inútil. Veja, todos se extraviaram, todos pecaram, e juntamente se fizeram inúteis, carecem da glória de Deus. Essa é a inutilidade. Não glorificam a Deus na sua existência. Porque esse é o fim principal do homem. É o fim para o qual nós fomos criados, conforme confessamos. Fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para glorificar a Deus, e fomos criados para um relacionamento com Deus. Nos alegrarmos nele, plena e eternamente. Tal como o sal que perdeu o sabor, ou como uma fruta podre que não serve mais para qualquer propósito útil, assim também são todos os homens. Eles são vistos como tendo se estragado, escreveu um teólogo. Inúteis. Uma vida inútil. O filósofo Sêneca, ele tem um ensino muito maravilhoso. Ele vai escrever que uma vida longa não significa que a pessoa viveu muito. E nós confundimos isso. Você pode existir 100 anos e ter vivido muito pouco, se é que viveu. Quantos vivem anos e anos e não fazem absolutamente nada para a glória de Deus? Nada. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos largar tudo para nos dedicarmos totalmente à igreja, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito. Incluindo os nossos trabalhos. Incluindo os trabalhos, o trabalho de ser mãe. O trabalho de ser dona de casa. Que às vezes a gente ouve, né? Ah, você não trabalha, né? Você é dona de casa. Pega lá um turno de uma semana para você ver. Você não muda de opinião. Isso tem que ser feito para a glória de Deus. Você é vendedor, você é empresário, você é marceneiro, você é barbeiro, cabeleireiro. Você é dona de casa, você é mãe, tem que ser feito para a glória de Deus. Mas e quando as pessoas apenas vivem? Quando as pessoas apenas comem, bebem, dormem e não fazem nada para a glória de Deus? E não tem absolutamente nada para apresentar no dia em que Deus nos chamar para prestarmos conta. Nós devemos nos perguntar, todos nós temos vivido para a glória de Deus, ou será que nós nos tornamos inúteis? Depois, não há ninguém que faça o bem. E aí algumas pessoas estranham isso. Mas pastor, nós vemos pessoas tão bondosas, nós vemos pessoas tão caridosas, filantrópicas. Nós vemos as pessoas fazendo o bem. O senhor está errado, Paulo está errado, a Bíblia está errada. Mas você não vai ver as pessoas fazendo o bem conforme as Escrituras apontam. Elas são o padrão. As pessoas fazem o bem e são bondosas a troco de algo ou de alguma coisa. Isso é geral. E se esse algo ou alguma coisa não for a glória de Deus, vai ser outra coisa contrária à glória de Deus.
Pode ser por um senso moral, pode ser por orgulho, pode ser para parecerem boas, serem benquistas, pode ser para receber alguma coisa em troca de alguma divindade ou de algum poder superior, como se boas obras pudessem conquistar bênção ou salvação para alguém. Há uma régua, há um padrão para definir se alguém está de fato fazendo o bem. A lei de Deus. Toda ação deve ser pesada na balança da lei. E meus irmãos, a notícia ruim é que essa balança reprova a todos. Você nunca vai estar bem na balança da lei. Nunca. Nunca. E é isso que a gente vai ver nos próximos 2 versos de Paulo, 19 e 20, na próxima oportunidade. Lembram do Sermão do Monte? O Sermão do Monte, Jesus está confrontando em um certo momento os fariseus, os religiosos, os santarrões da época. Jesus ele não modificou a lei, ele simplesmente corrigiu a forma errada que eles estavam observando. Religiosos, eles cumprem a lei exteriormente. Mas o que Jesus fez? Jesus aplicou a lei, como ela sempre foi o propósito dela, ao coração. Não é apenas o exterior. O exterior é fácil. O exterior é fácil você não adulterar. É fácil você não roubar. É fácil você não assassinar. Isso não é ação do Espírito Santo de Deus. O Dr. Lloyd Jones vai dizer que quando você atribui algo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer a um incrédulo, você está blasfemando. Da mesma forma, se você atribuir uma ação que não tem a necessidade da ação do Espírito Santo de Deus para executá-la como característica de alguém ser cristão, você está errando também. Entende isso? Tanto Jesus quanto o AA pode libertar alguém do alcoolismo. Entende onde eu quero chegar? Então, mesmo sem matar ou adulterar, nós podemos ser adúlteros ou assassinos por conta dos nossos desejos. É a lei exterior que vai, a ação exterior, mas Jesus olha e julga a nossa intenção, o nosso coração. E quando a gente vai colocar as nossas motivações na balança da lei, meu irmão, dá problema. Aquela bênção nunca fica positiva. Outra razão, porque a bondade dos homens, para que a bondade dos homens seja reprovada por Deus, é porque esse bem significa algo que foi feito pensando em ser feito para a glória de Deus. E veja, tudo que não é feito para a glória de Deus é feito para a glória de outro. E qualquer outro que não seja Deus é característica de idolatria. E Paulo ainda vai dizer que tudo que não é feito para a glória de Deus, tudo que não é feito por fé, é pecado. Porque se você não faz uma coisa para a glória de Deus, você não está fazendo por fé. E tudo que não é feito por fé é pecado. Note, a Bíblia é um livro da graça de Cristo. Mas ela não deixa nenhum espaço para nada. Ela vai te apertando até Jesus. Até aqui Paulo tratou da ação do pecado no relacionamento pessoal do homem com Deus. Vejamos agora o que ele escreveu sobre como a ação do pecado afeta os nossos relacionamentos com as demais pessoas em todas as áreas da vida. Veja, a garganta, a língua e a boca, versos 13 e 14. Para provar que todo homem está debaixo do poder do pecado, Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabiamente selecionou o pecado da língua. Para ilustrar a universalidade do pecado. Por que isso, meus irmãos?
Porque qual de nós pode dizer: eu não tenho culpa a respeito do pecado da língua? Qual de nós pode dizer? Qual de nós tem a sua pedrinha na mão ali para lançar no outro, que o outro pecou com a língua? Nenhum de nós. E aí Paulo vai fazendo uma evolução. E ele começa dizendo: a garganta deles é sepulcro aberto. A gente olha, sepulcro aberto. Jesus falou sepulcro caiado. A gente não imagina isso. Você já sentiu o cheiro de um cadáver? Não digo um cadáver num velório. Um cadáver de um certo tempo. Você já sentiu esse cheiro? Quem já sentiu esse cheiro? Não esquece jamais. Não esquece jamais. Imagina um corpo em decomposição. Ele começa a se decompor, a apodrecer, os vermes a consumir, o cheiro pútrido e nauseante. Essa é a condição da garganta do homem que está debaixo do pecado. E veja, não é mau hálito. O mau hálito já incomoda muito, né? O mau hálito já incomoda muito, mas não é mau hálito. É cheiro de morte mesmo. Isso porque a fonte deste homem está corrompida. O coração dele está corrompido. Jesus mesmo disse: a boca fala do que está cheio o coração. O coração dele está debaixo do pecado. O coração dele é esse cadáver, morto espiritualmente, e só pode exalar cheiro de morte. Em outras palavras, se nós olharmos dentro da boca de um homem debaixo do pecado, nós veremos corrupção e morte na sua garganta. E aí à frente Paulo vai dizer: com a língua enganam. A Bíblia nos diz que todos os homens são mentirosos. Lembra que nós vimos isso há pouco tempo, Paulo falando? Seja todo homem mentiroso, porque somente Deus é verdadeiro. Por natureza, meus irmãos, nós não amamos a verdade. Nós usamos a verdade somente quando ela favorece o nosso próprio interesse. A parte disso, os nossos lábios são repletos de mentira. Isso escreveu um teólogo. É verdade ou não é? Não, pastor, eu não minto. Eu gosto quando eu encontro crente que diz: eu não minto. Eu digo: você já mentiu agora? Perdeu. Perdeu. Uma vez uma irmã assim disse para mim: desde a minha conversão eu não menti mais. Eu disse: se não tinha mentido, agora você mentiu, acabou. Vamos começar de novo. Você não mente, a gente não mente. Mas assim, aquela ligação que a gente não quer atender, aquele filho que o pai não está, né? Ah, pastor, mas é uma mentirinha. Onde passa um boi, passa uma boiada. Essa é a nossa realidade. Agora, isso é uma reminiscência em nós. No homem debaixo do pecado, ele não consegue falar a verdade. Ele vive na mentira. Paulo está falando aqui de um ponto muito específico, quando ele vai dizer: com a língua enganam. E nós precisamos entender. Paulo está falando aqui, meus irmãos, não simplesmente da mentira de vai lá e diz que o pai não está. Ele não está falando disso. Paulo está falando aqui de outro tipo de mentira. Lembra que a gente falou de amor agora há pouco? Como isso vulgarizou nos nossos lábios? Paulo está falando aqui de línguas que bajulam, que mentem, que são lisonjeiras, que são enganosas, que fingem falsamente que pensam uma coisa, quando na realidade pelas costas falam outra. Isso é comum dentro da igreja. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Dá para mentir no louvor? Dá ou não dá? Dá.
Senhor, eu te amo mais que tudo. Deus olha dos céus e não há quem busque, nenhum sequer. Além disso, uma língua com ensino errado. E aqui eu vou dar voz ao Dr. Lloyd Jones. Ele diz assim, ele está falando dele, tá, irmãos? É dele. Com frequência, muitos dizem que minha pregação é algo desagradável, que é pesada demais, que é muito dura. Querem ouvir alguém que esteja sempre falando de amor e do amor de Deus. Ah, como a língua desses é lisonjeira. Que denúncia pesada. Avançando, Paulo diz que veneno de víbora está nos seus lábios. Observe, a nossa língua é descrita como um saco de veneno. As nossas palavras, elas destroem, elas envenenam. E na última semana, muito foi falado sobre agressão verbal de pastores. Mas Paulo aqui, ele está falando de outro tipo de agressão. Ele está falando aqui, novamente, de algo escondido, veneno escondido. Quando você olha a boca de uma víbora, você não vê o veneno fica escondido numa espécie de um saco. Quando ela crava os dentes, é expelido junto na perfuração da mordida. O veneno não está no dente, tá, irmão? Se vocês apertar o dente, não vai sair, né? Não é uma agulha, tipo uma agulha assim. É algo escondido. É um veneno escondido. Lábios que parecem ter mel, que são doces, que são, né, agradáveis de ouvir, mas na realidade tem veneno. Essas víboras ou serpentes, elas são mortais. Elas têm uma peçonha venenosa. E quando mordem, injetam veneno na vítima. E eu repito, nós não vemos essa bolsa. O que nós vemos são lábios agradáveis. São pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. Contudo, quando nós somos mordidos, nós recebemos desse veneno, seja na bajulação, na falsidade ou no ensino errado. E todas essas têm consequências mortais para a nossa vida. Ter a boca cheia de maldição e amargura, Paulo continua, não significa amaldiçoar e blasfemar tanto quanto podemos, mas que todos nós temos culpa nessa área. Novamente vou dar voz do Dr. Lloyd Jones. Ele diz assim, basta que vocês ouçam o que as pessoas dizem quando não estão de sobreaviso, o que elas dizem umas das outras. Vocês poderão ouvir-lhes blasfemar e expressar amargura. Irmãos, nós não vemos isso constantemente. Essa semana nós lemos sobre a mulher de Jó. O que ela disse para o seu marido? Amaldiçoa a Deus e morre. Maldição e amargura. Eu esqueci de falar no começo da pregação, eu ia dizer isso. Que essa mensagem eu ia dar algumas vezes a voz para o Dr. Lloyd Jones e para o Dr. Sproul. E novamente dou ao Sproul, quando ele diz assim, tomamos como certo que somos pessoas que têm a boca cheia de maldições, blasfêmias e linguagem suja. Sproul falando, tomemos como certo que nós somos assim. Isso é quem nós somos, continua ele, é a nossa natureza. Não se trata de apenas deixarmos uma palavra feia escapar de vez em quando. Nós estamos com a boca cheia desse tipo de palavreado. E portanto, meus irmãos, que possamos nos arrepender. Avante. Versos 15 a 17, Paulo vai falar de sangue, destruição e miséria. No verso 15, lemos que seus pés são velozes para derramar sangue. Observe, isso não quer dizer que todo ser humano debaixo do pecado é assassino, mas quer dizer que há a potencialidade de ser assassino em todo ser humano. Observando a história, nós vemos que o homem sempre está derramando sangue em guerras, conflitos, rebeliões, brigas, deixando para trás de si apenas destruição e desgraça, como Paulo aponta no verso 16. Os seus caminhos
Nos seus caminhos há destruição e desgraça. Essa é uma descrição exata do que o homem tem feito ao longo de toda a história. O homem tem destruído e levado miséria e desgraça onde quer que ele passe. Por fim, Paulo afirmou que eles não conheceram o caminho da paz. Por trilharem o caminho da destruição e da miséria, eles não conhecem a paz. Meus irmãos, o que falta ao homem não é um anseio pacificador, não é ser pacifista, não é fazer manifestação contra armas. O que falta ao homem é a própria paz. A própria paz. Essa ausência é fruto da falta de paz com Deus. Porque não há paz sem salvação. Porque todos estão debaixo da ira justa e santa de Deus. Isaías escreveu o seguinte no capítulo 57: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz para os ímpios. Mas Romanos 5, Paulo diz o seguinte: justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem paz com Deus, pode ter paz consigo mesmo, pode ter paz um com o outro. Quem não tem paz com Deus, não há paz. Em quinto lugar, não há temor de Deus. Verso 18. Paulo aqui está citando o Salmo 36, que diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja, esta é a fonte de toda a maldade humana. Observe comigo, Paulo iniciou dizendo: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, e ele termina dizendo: não há temor de Deus. Ora, se não há temor de Deus diante dos seus olhos, se não há temor de Deus, haverá menos ainda amor a Deus em seu coração. Por meio dos seus olhos é que o homem dirige os seus passos. Então dizer que não há temor de Deus diante dos seus olhos é dizer que Deus foi deixado fora do campo de visão do homem. Ele vive, toma suas decisões, busca as suas coisas com Deus fora do seu campo de visão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Temer a Deus, meus irmãos, não é simplesmente temer o castigo de Deus, ainda que sim, envolva a consciência de que todos nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós dissermos e fizermos. Mas Paulo está falando aqui sobre reverência, sobre um temor santo a Deus. O temor a Deus significa respeitá-lo, honrá-lo e amá-lo a ponto de viver para Ele, viver para a glória dEle, com um reverente respeito à Sua palavra e à Sua vontade manifesta nesta palavra como uma regra da nossa vida. E os homens perderam todo o senso da grandeza de Deus, todo o senso da glória, poder, amor, graça, misericórdia e majestade de Deus. Isso não está diante dos seus olhos. E assim a conclusão lógica é que o incrédulo não tem esse tipo de temor. Ele não pode ter. Portanto, o homem, ele é o que é e faz o que faz justamente porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sem esse temor, o homem erra em tudo. E é por isso que o mundo está como está hoje. Não é por causa do capitalismo, não é por causa do comunismo, não é por causa da democracia, não. É porque Deus não está na mente dos homens, Deus não está na vontade dos homens, Deus não está no desejo de coração. Deus não se acha diante dos seus olhos. E isso, diz um teólogo, é impiedade em extremo. O que é impiedade? Afastar-se de Deus. E não tê-lo diante dos seus olhos é impiedade em extremo. E impiedade conduz o quê? A injustiça.
Impiedade que emana de uma consideração para com Deus. E a chave de todo conhecimento verdadeiro que a Bíblia nos diz é que o temor do Senhor, o temor de Yahvé, é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9. Se o homem tivesse conhecimento de Deus, se ele tivesse Deus diante dos seus olhos, então haveria esse temor. E desta forma, diante da grandeza, da majestade, do poder e da santidade de Deus, o homem ficaria calado diante dele, conforme Paulo escreveu no verso 19, para que toda boca se cale. Os homens, eles não se dão conta de que o Criador e Salvador, ele retornará, mas ele retornará como um juiz justo que julgará a ação deles, conforme a verdade, sem fazer acepção de pessoas. Devemos dar graças a Deus, porque Paulo ele não parou a sua carta aqui. Nós estamos quase chegando. Nós vamos ter mais uma mensagem ainda nos versos 19 e 20, e aí vira a chave para entrar falando sobre a justificação. Mas Paulo aqui está demonstrando a necessidade universal do Evangelho. Depois ele vai desenvolver essa doutrina da salvação pela graça, por meio da fé, pela justiça que vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Eu quero passar para algumas aplicações e que Deus nos ajude a avançar aqui. Primeira aplicação, nós vemos como o pecado é mau. Essa galeria de versos do Antigo Testamento destacou a natureza destruidora do pecado, a capacidade que ele tem de afetar todas as partes, todas as áreas da nossa vida, todas as nossas faculdades, inclusive as nossas mentes, os nossos corações e assim a nossa vontade, aquilo que nós fazemos. O pecado, meus irmãos, é algo que nós devemos odiar, como Deus odeia, e ansiar por aquele glorioso dia eterno de descanso, onde nós não pecaremos mais. Outra aplicação, a ação do pecado é universal, ou seja, age sobre todos. Ela é apresentada aqui nesses versos, tanto em termos negativos quanto em termos positivos. Observe o negativo. Não há ninguém justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. O lado negativo. O lado positivo, todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Assim, em terceiro lugar, aprendemos a doutrina da depravação total do homem, ou da corrupção total do homem. Vimos que o pecado afetou todas as partes do homem, de todo homem e do homem todo. A totalidade da nossa corrupção tem a ver com a sua extensão e nível de ação. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Repito, todos os homens e o homem todo sofreu o impacto do pecado. Como nós vimos, mente, coração e ação, nas suas atitudes em relação a Deus. Essa é a causa de o mundo estar desta forma. A natureza dos homens está debaixo do pecado. A iniquidade conduz às injustiças. E se não há um justo, então homens maus não podem fazer um mundo melhor. A salvação não está na política, não está na economia, não está na educação, não está na cultura. A salvação tem um nome: Yahvé. Quarta aplicação, nós devemos então fazer uma análise. Examine-se o homem a si mesmo. Talvez muitos que me ouvem pensem assim: eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, mas a hora que eu quiser eu vou melhorar. Agora, vou dar um tempo. Eu espero que todos tenham entendido que isso não é possível. Ninguém pode mudar sozinho. Ninguém quer mudar.
Outros talvez pensem assim: eu não me sinto pecador, estou com a consciência tranquila. Paulo aqui não está falando sobre sentimentos, meus irmãos. Ele falou sobre todo homem estar debaixo do pecado, sobre toda a mente, todo o coração e toda vontade. O homem está aprisionado sob o domínio do pecado. Ele não está falando aqui sobre sentimento, sensação, não. Portanto, se Deus, por meio do poder do Espírito Santo, não regenerar o coração do homem para que este homem entenda a pregação, ele vai continuar debaixo dos seus pecados. A velha natureza do homem, ela é inimiga de Deus. Ele precisa de uma nova natureza. Somente um coração regenerado pelo Espírito poderá compreender o Evangelho, desejar a salvação imerecida, coração, e agir buscando a Deus com temor e reverência. É somente o regenerado que pode fazer isso. Outra aplicação: aprendemos que a igreja não precisa criar um ambiente para atrair, facilitar ou entreter descrentes, porque eles não querem a Deus. Não adianta dizer para o pecador: se você abrir a porta, Jesus entrará na sua vida. Se você apenas o procurar, você o vai encontrar. Não adianta. Observe os versos que são chavões na boca de evangelistas. Versos como: batei e abrir-se-vos-á. Versos como: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Versos como: buscai e achareis. Ou: eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, essas palavras foram dirigidas para o povo de Deus, para a igreja. Não para o incrédulo. Para o incrédulo, o que a igreja deve fazer? Pregar o Evangelho. E todos aqueles que forem regenerados pelo poder do alto, do Espírito Santo, do vento que sopra onde quer e ninguém entende como ele age, todos aqueles que forem regenerados, e somente estes é que ouvirão e crerão. Assim, a boa nova do Evangelho deve iniciar com a má notícia da ira divina, da nossa condição diante de Deus. O homem precisa entender o seu estado, precisa entender a sua necessidade e precisa entender a sua incapacidade. Ao coração regenerado, aquele que tem ouvidos para ouvir, a este Cristo se tornará doce. Cristo se tornará o alimento que satisfaz. Porque então essa pessoa irá desejar, buscar aquele que por meio do Espírito Santo passou a amar. Sexta aplicação: somos todos alertados sobre o juízo. Veja, se essa é a condição de todo homem, então todo homem é merecedor da ira divina. Argumentando conforme Paulo, se alguém pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus, lá no capítulo 2, saiba que você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, derramando o quê? Ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Paulo escreveu isso no capítulo 2, versos 3, 5 a 6 e 8 a 9. Ainda que cada desvio, cada idolatria, cada mentira, falsidade, cada assassinato ou desejo de assassinato e de adultério, cada mentira, cada desprezo ao Criador, ainda que essas coisas não sejam punidas agora, isso não é motivo de consolo, isso é alarmante. Isso é alarmante. Porque a ira divina, ela está sendo represada, ela está sendo guardada, o cálice da ira está sendo cheio, essa ira está sendo represada como um rio furioso, cujas águas de ira e de fogo
da justiça de Deus desejam consumir toda impiedade e injustiça, e somente a misericórdia divina está segurando este rio, simplesmente por bondade, e é exatamente contra ela que você pode estar se rebelando. Portanto, nós necessitamos, sétima aplicação, de arrependimento. Precisamos entender e crer que todo homem está condenado e é incapaz de mudar a sua condição diante de Deus, independente daquilo que ele faça, pense ou sinta. O pecado escravizou a sua mente, a sua vontade, as suas afeições, e nenhuma obra pode libertá-lo deste domínio. Nós precisamos entender que somente a justiça de Cristo, imputada a nós por graça, por meio da fé, por meio do poder do Espírito Santo, é que pode salvar. E se você entendeu isso, então eu clamo que você se arrependa, que você confesse os seus pecados, que você se aproxime de Deus, confiando unicamente na graça revelada em Cristo. Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei da ira de Deus, mas eu preciso também dizer que Deus é amor, cheio de compaixão e misericórdia. Ele tem prazer em perdoar, Ele é rico em perdoar, Ele concede o arrependimento, Ele recebe como filho todo aquele que se achegar a Ele por meio de Cristo. Deus jamais rejeitou e jamais vai rejeitar alguém que foi até Ele, porque nós só vamos até Ele se o Senhor Jesus levar. Ele que trouxe, como que Ele rejeitaria? Se você entendeu isso, é porque o Senhor regenerou o seu coração. Se arrependa, porque se Ele começou essa obra, Ele vai terminá-la. Última aplicação. Somos chamados a uma constante vigilância. Calvino escreveu o seguinte: a Escritura testifica que todos quantos não são regenerados pela graça de Deus se acham nesse estado. Eu estou falando com a igreja com a voz de Calvino. Ele continua: a condição dos santos não será em nada melhor, a menos que esta depravação seja corrigida neles. Que se lembrem, contudo, que em sua natureza inerente não são em nada diferente dos demais. Vão sempre encontrar naquilo que resta da sua natureza carnal, da qual não podem escapar, as sementes desses males que produziriam continuamente seus efeitos neles, se não fossem os mesmos refreados através da constante mortificação desta natureza corrupta. Por isso, são devedores à misericórdia de Deus e não à sua própria natureza. Vigiemos. Quem estiver em pé ou acha que está em pé, cuide para que não caia. E que Deus Pai seja misericordioso com todos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.